não vejo nenhuma crise. Todo mundo está recebendo energia em casa. Claro que ele vive uma crise energética. Nós temos 2 Itaipus adormecidas nos canadeiros brasileiros. No segundo episódio da série Bioeletricidade, A Luz no Fim do Túnel, você conheceu um pouco mais sobre a história da geração de energia através da biomassa da cana e acompanhou todo o processo de geração dessa energia, que tem um enorme potencial a ser atingido. O potencial hoje, caso fosse utilizada toda a energia disponível de bagaço e palha com tecnologia convencional, seria 22.100 megawatts médios. Ora, o consumo médio do Brasil hoje é 65.000 megawatts médios. Então nós estamos falando de 1/3 do consumo médio. Quando a gente fala em potencial, esse potencial especificamente no caso da biomassa, ele depende de 2 fatores importantes. Ele depende, primeiro, da quantidade de biomassa disponível, que é então o bagaço de cana, a palha, que dependem, portanto, da safra de cana. E ele depende também das tecnologias em uso. Quanto mais eficiente a tecnologia, mais o potencial. E é justamente dessa tecnologia que as usinas dependem para utilizar a palha da cana-de-açúcar. Além do bagaço, toda essa palha que fica no campo após a colheita é uma importante fonte de energia, mas ela ainda precisa ser economicamente viável. A palha tem um poder calorífico quase 2 vezes do bagaço. Então tem um baita potencial nesse novo combustível que está chegando nas usinas. Não existe dificuldade tecnológica para processar essa palha, queimar na caldeira e gerar energia. O único problema são equipamentos que dão economicidade para esse processo, para recolher essa palha, processar, preparar essa palha na usina e queimar na caldeira. Temos que acelerar a curva de aprendizado no uso da palha. Como que você faz isso? Aí entra o papel importante de uma política setorial para estimular aí o uso da palha cada vez mais recorrente que vai acontecer no setor. Mas todo esse potencial ainda está bem longe de ser explorado. Muitas usinas precisam investir em caldeiras de alta pressão para aumentar a capacidade de produção de energia. Todas as usinas novas já usam caldeiras de alta pressão. Isso é o que precisa ser feito. Há pequenos problemas de ligar as usinas nas linhas de transmissão. Mas o que impediu realmente o progresso é o leilão. Quer dizer, o leilão é a única maneira de você vender energia com um contrato que te garante a venda durante 10 a 20 anos. Né? Isso é o que precisaria ser feito e eu espero que seja feito agora. Quanto vale 20% de capacidade de economia de água no sistema de reservatórios do país? Né? Então, a nossa energia tinha que continuar sendo estimulada para alcançar esse objetivo. Né? E isso não aconteceu, né? Porque se praticou modicidade pura e simplesmente no preço do leilão. O Grupo Raízen, nos últimos anos, fez grandes investimentos em bioeletricidade, mas a diretoria já anunciou que também vai tirar o pé do acelerador nesse quesito. Você teve um boom em 2008, cujo preço corrigido hoje é em torno de R$200, e o último leilão agora, que nós tínhamos um saldo de energia para vender, nós vendemos a R$133. Então o empresário, se tiver que construir uma nova usina, uma nova cogeração, ele não vai construir, porque os preços não são satisfatórios para remunerar o investimento necessário. O setor fez um estudo que não foi ainda contestado pelo governo, mas não foi valorizado, que essas externalidades representariam em torno de R$28 por megawatt. O preço que o setor estava almejando no último leilão era em torno de 180, o preço foi abaixo de 144. Então, em função disso, a oferta foi muito pequena em relação ao todo o potencial que nós temos. No Nordeste, em Minas Gerais e no Paraná, o cenário se repete. Nós temos excedente para vender a bioeletricidade, contudo os investimentos estão patinando, os investimentos não decolam. Nós estamos ofertando, em relação ao potencial que podia ser ofertado na linha, mais ou menos uns 30% a 40% que poderíamos estar colocando a mais nas linhas de transmissão. A nossa produção é em torno aí de 250 megawatts médio.
Tá? A nossa potencialidade é talvez produzir 4 vezes mais do que isso. Nós ainda, infelizmente, temos poucas unidades produzindo. Nós teríamos um potencial hoje para dobrar a capacidade sem nem pensar, sem a necessidade da palha. Só com o bagaço excedente nós teríamos esse potencial. Mas nada disso é levado em consideração no leilão de energia do governo federal. Ele funciona da seguinte forma: todas as empresas geradoras de energia elétrica podem participar. Vence aquela que apresentar o menor preço de geração. Todos os projetos que foram habilitados competem entre eles. E desses projetos que competiram, saíram aqueles, tá certo, que têm uma energia de menor custo. Exatamente esses são aqueles que foram vitoriosos no leilão e que suprem o mercado. Pode-se perguntar, por que não foram mais projetos? Porque os demais projetos não apresentaram nível de preço e de custo para incorporar na tarifa de energia elétrica compatível com as alternativas que o Brasil tem. Para os especialistas, uma concorrência injusta. O que mostra a maneira perversa como esses leilões são feitos. Quer dizer, energia eólica compete com biomassa e compete com energia hidrelétrica. Só que a energia da biomassa está aqui. E a energia eólica está lá no Rio Grande do Norte. E o leilão trata essa energia como se não houvesse custos de transmissão. É evidente que há custos de transmissão, não só por causa das perdas, como por causa das linhas que têm que ser construídas, né? Fica todo mundo dizendo que as hidrelétricas da Amazônia são muito baratas. Só que você não tem só o custo de geração da hidroeletricidade na Amazônia. Você tem que pegar aquilo tudo, botar numa linha de transmissão e andar milhares de quilômetros para você chegar no ponto de carga, que é a região sudeste, né? Então, não é só comparar o custo de geração lá com o custo de geração aqui, né? Você tem que comparar o custo final. Atualmente, o custo de transmissão representa 7% do valor da energia elétrica. Vantagem para a bioeletricidade, já que 60% da cana-de-açúcar produzida no país está na região com maior consumo de energia, a Centro-Sul. As vantagens, ou externalidades como são chamadas, não param por aí. A geração da bioeletricidade através do bagaço da cana, da biomassa, ela é gerada no período de entre-safra hídrica do Brasil, ou seja, na época que os reservatórios estão mais baixos, é justamente o pico da safra aqui no Centro-Sul. Nós somos geradores de energia que beneficiam o meio ambiente, que acarretam um bônus ambiental. A energia que acarreta ônus ambiental é que deveria ter um tipo de preço diferente, um tipo de preço que tem um deságio em relação à energia mais nobre. Na teoria, a energia da biomassa, porque o balanço de carbono da biomassa, quando você queima ela, é zero. Porque a emissão da queima da biomassa, ela é captada ao mesmo tempo pela cana quando ela está crescendo. Veja, 2013 houve um aumento de 25% na produção de energia em relação ao ano safra anterior. Esse aumento de 25% foi responsável por uma economia de 7% dos reservatórios de água, porque veio a contribuição da biomassa, da bioeletricidade, e com isso se usou menos energia de hidrelétricas e, portanto, houve uma economia de água de 7%. É bastante importante isso. Imagina com a escassez que nós temos hoje, se não fosse essa contribuição da bioeletricidade. No próximo episódio da série Bioeletricidade, A Luz no Fim do Túnel, você vai ver como deve ser o futuro dessa fonte de energia limpa e renovável.